Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a nossa videoaula é sobre a nossa unidade 3 que nós estamos inaugurando aí no nosso Moodle, né? Já falamos muito aqui sobre balanço patrimonial, DRE, né? Método das partidas dobradas, as formas de escrituração contábil, né? Aí, identificando para vocês quais são as contas patrimoniais e quais são as contas de resultado. Então aí nessas unidades 1 e 2, nós tivemos oportunidade de perpassar por esses caminhos aí da contabilidade, né? E compreender um pouco esse universo. Foi bom também que vocês já fizeram algumas atividades, né? Também já passaram por uma avaliação positivamente, né? E agora, já entrando praticamente na reta final, né, do nosso plano de atividades, aí, do nosso plano de ensino, nós vamos tratar da unidade 3 e 4 do material didático, né? E nesse primeiro momento vamos falar aí um pouco do regime de caixa e regime de competência. Então, na verdade, o que queremos aqui é identificar o seguinte: quando a contabilidade deverá registrar o evento? Nós já passamos aí em alguns exercícios, né? Nós já aventuramos alguns registros contábeis, né? de alguns eventos contábeis. Então, a nossa questão aqui é: qual é a data certa a ser adotada para que a contabilidade faça o registro do evento? Quando eu falo evento, eu estou me referindo ou à despesa ou à receita, né? E aí, automaticamente, nós estaríamos cuidando de uma classificação contábil desse evento, se patrimonial ou se de resultado, tá certo? Para isso, então, nós vamos lançar mão de duas propostas, que pode ser a adoção do regime de caixa ou a adoção do regime de competência, tá? Então, o reconhecimento da receita, ele se faz no momento em que a receita é registrada pela contabilidade, tá? Então, para entender esse fato, no nosso material didático aí nós temos um exemplo de uma empresa que recebeu, no tempo 1, uma proposta de prestação de serviço de terceiros. Dias depois, foi assinado o contrato com as condições do negócio. Então aqui eu tenho tempo 1, né, dias depois. Então vamos considerar aqui marco 0, né, numa suposta linha do tempo. Marco 0, dias depois foi assinado aqui o contrato com as condições do negócio, né, incluindo prazos e valores. O serviço foi prestado num outro tempo, que eu vou chamar aqui de tempo 2, né? E a seguir houve o que nós chamamos de tempo 3, que é o recebimento, tá? Pela prestação do serviço, e finalmente o encerramento do contrato aí no tempo 4. Então nós temos no tempo 1, né? Aí no material didático vocês vão ver uma ilustração que trata no tempo 1 da reunião, né, onde foi tratada a negociação. No tempo 2 foi celebrado o contrato. No tempo 3 foi realizado, foi executado o serviço. E no tempo 4 finalmente foi recebido. Então olha só, eu tenho aqui um intervalo, né, significativo para mim poder configurar o quê? A receita. Para configurar a receita da prestação desse serviço. Então foi prestado um serviço que gerou uma receita e aí eu preciso registrar a receita. Qual que foi a data do registro dessa receita? Né? Quando a contabilidade deverá registrar então o evento? Já que o reconhecimento da receita se faz no momento em que a receita é registrada pela contabilidade. Mas a contabilidade vai registrar a receita quando? Quando da reunião, né? Quando da celebração do contrato, ok? Quando da realização do serviço ou quando do recebimento. Então, para esclarecer essas dúvidas, e isso vai ter muito a ver principalmente com a nossa contabilidade aplicada ao setor público, né? Porque nem sempre a realização
da operação, do projeto em si, consiste na mesma data, né, da idealização ou do desenvolvimento do projeto, né? Então, nesse aspecto, para a gente responder essa pergunta, nós temos a princípio 4 possibilidades. Pelo regime de competência, que começamos a estudar já lá na unidade 1, a receita deverá ser registrada ou reconhecida no momento em que ocorre, tá? Ou seja, quando o serviço é executado, não quando ele é recebido. Então nós já temos aqui, ó, já temos um indicativo, né? Aqui tivemos a reunião, aqui nós executamos, celebramos o contrato, aqui executamos o serviço e aqui nós recebemos. Então, tecnicamente, se eu considerar o regime de competência, nós estaríamos registrando essa receita no momento da execução do serviço. Então, no exemplo, o tempo 3, a empresa deverá fazer um lançamento reconhecendo a receita, tá? Nesse caso, a receita deverá ser creditada, como já fizemos aí em alguns exemplos. E vocês vão ver também que no nosso material didático está muito bem explicadinho. Observe-se que, apesar de não ter recebido dinheiro ainda, né? Porque olha só, nós celebramos o contrato, tá? Aqui no tempo 2. No tempo 3, nós realizamos o serviço, mas ainda não recebemos o dinheiro, né? A entidade possui o direito de receber, tá certo? Então eu estaria criando aqui no meu ativo, né? No ativo circulante lá, a conta, a rubrica, se quiserem tratar assim, contas a receber, né? Que é o direito dela receber no futuro. E esse direito representa um ativo, como eu já disse, né? Conforme o conceito que nós também já estudamos. Então, dessa forma, seria debitado esse ativo, né? Sob uma denominação como valores a receber, contas a receber, clientes, tá? Ou duplicados a receber. Então vai depender muito aí de quem for configurar o plano de contas, tá certo? Então esse escriturário que vai definir esse plano de contas, vai definir conforme aí a natureza da entidade, logicamente. Então, quando ocorrer o recebimento, quando efetivamente eu receber aqui lá no tempo 4, né? A entidade deve fazer o quê? O lançamento, creditando os valores a receber e debitando a conta caixa. Então, percebam que nós estaríamos aqui movimentando essas duas contas, né? Essas contas, elas são de natureza devedora. Por quê? Porque são contas do ativo. Então, se eu reconheci um valor a receber, né? Suponhamos aqui um valor a receber de 10 mil reais, que é o meu primeiro lançamento. Então, eu tenho um valor a receber correspondente a uma receita de vendas, né? De 10 mil reais. Tá? Quando eu efetivamente receber esse direito, né? Considerando que essa conta é de natureza devedora e eu preciso eliminar esse direito, né? Uma vez que eu já recebi, então eu vou creditar 10 mil, tá? E debitar 10 mil no caixa por conta da natureza da conta caixa, que é uma conta de natureza devedora. Então, só recapitulando, seria debitado no ativo, né? Então, olha, eu tive uma receita de vendas, 10 mil. Lá no tempo 3, eu reconheci uma receita de venda, 10 mil, né? Correspondente a um valor a receber, certo? No tempo 4, eu recebi. Então, beleza. Quando eu recebi essa receita aqui, né, esse direito que eu consegui, então eu diminuo essa obrigação de terceiros para comigo, né? Ou seja, eu diminuo esse direito que eu tenho com terceiros e aumento o meu ativo caixa, certo? Então, correspondendo assim, um débito no ativo e um crédito também no ativo, tá certo? Para esse momento, nós já identificamos então, né, que quando a contabilidade deverá registrar o evento. Recomenda-se que seja utilizado sempre o regime de competência. Vocês vão ver aí que no nosso material, né, o próximo passo seria o quê?
confrontar a despesa. Como assim confrontar a despesa? Bom, toda vez que você realiza uma receita, que você realiza aí a atividade fim da empresa, para realizar uma receita, você efetivamente terá que realizar alguns gastos, né? Os desencaixes, os desembolsos, né? As despesas. E aí, quando é que eu devo registrar também essa despesa? A sugestão, a orientação que nós temos é, para que eu faça o registro da despesa, e aí eu estou considerando o confronto dessa despesa, então eu vou seguir a receita, certo? Se eu registrei a receita aqui no tempo 4, a despesa também deverá ser registrada no tempo 4, tá? É isso que nós estamos considerando aqui dentro do que está sendo apresentado pelo nosso material didático aí. Então, se durante a execução de um serviço a entidade utilizou mão de obra, o salário e os encargos, né, correspondentes devem ser registrados no mesmo instante em que a receita for reconhecida. Então, se lá eu reconheci no tempo 4 a receita, eu também reconheço os gastos com salários, encargos, né, desses colaboradores no mesmo tempo 4. Então, a confrontação da despesa é a forma mais recomendada para o registro da despesa, né? Quando a entidade comercial vende um produto, deverá registrar a receita no momento da venda. O valor é o preço de venda praticado na transação. O confronto da despesa, nesse caso, refere-se ao registro do valor do custo da mercadoria, porque quando eu vendo, se eu vendo alguma coisa. Então eu tenho que entregar alguma coisa, né? Nós chamamos lá na unidade anterior do sacrifício financeiro, né? E o sacrifício financeiro é o custo da mercadoria, geralmente denominado de custo da mercadoria vendida. No nosso material aí, vocês têm uma situação parecida com a venda de um imóvel com lucro, tá? Então suponha, por exemplo, uma empresa que comprou um terreno por 60 mil reais à vista. No momento da compra, tem-se o lançamento do ativo terreno, né? Então eu tenho aqui, ó, vou ativar o terreno, 60 mil. Em contrapartida, vai sair esses 60 mil de onde? Do caixa, né? Pronto. Então está reconhecido aí. Debitei terrenos, porque é uma conta de natureza devedora. Creditei caixa, né? Pois estou diminuindo, né? Se eu estou diminuindo a conta de natureza devedora, ou seja, uma conta do ativo, eu vou debitar, certo? Então, no momento da compra, nós temos esse lançamento aí, beleza? Se 2 meses depois a empresa vender o imóvel por 70 mil a prazo, deveremos então reconhecer a receita. Ela teve aqui uma receita de vendas de 70 mil, independente se é a prazo ou se é à vista, né? A questão é, houve o reconhecimento de uma receita, ok? Em contrapartida, eu passo a ter um direito a receber de 70 mil, né? Eu passo a ter o direito a receber de 70 mil, tá? E tenho aqui a considerada despesa de venda, que é o custo. Se fosse mercadoria, né, seria o custo da mercadoria vendida, tá? Que eu estou chamando aqui de custo da mercadoria vendida, essa despesa de venda. Qual que é a despesa de venda reconhecida aqui? A despesa do terreno, né? Que eu vou dar baixa no meu estoque, embora não estejamos tratando de estoque, né? Porque o terreno aqui é um ativo um ativo não circulante, né? Não é verdade? Então, nesse caso, eu estou eliminando o terreno, ó, já não consta mais o meu ativo, esse terreno, né? E no momento em que eu fizer a confrontação da despesa com a receita, confronto da despesa, o que eu estou fazendo? Seguindo a receita, né? Quando eu fizer esse confronto aqui, eu vou apurar um resultado positivo, não é verdade? De 10 mil, que eu posso chamar aqui de lucro da operação, né? Porque se eu tive uma receita de 70
e um custo de 60, então eu tenho um resultado positivo de 10 mil. Mas isso nós veremos um pouco à frente aí, tá? Que seria, depois que nós tratarmos dos ajustes, então nós faremos aí a apuração do resultado, tá? A apuração do resultado do exercício. Só quero que vocês entendam que aí nesse caso, né, quando do recebimento desse terreno, né, da venda desse terreno, então o que eu vou fazer? Eu vou dar baixa no meu direito, né, e aumentar aqui a minha conta caixa em 70 mil. Pronto. Então, com esses lançamentos, nós reconhecemos a receita e o ativo, né, o direito a receber. Mas o imóvel que foi vendido foi adquirido no passado. Então, o último lançamento confronta a despesa, tá, com a receita e retira o imóvel do ativo. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido isso aí, porque em alguns casos é difícil para a contabilidade realizar a confrontação da despesa. E uma possibilidade é fazer que os teóricos denominam de alocação sistemática e racional. E para os casos de maior imprecisão, também de maior complexidade, recomenda-se o reconhecimento imediato da despesa. O que estamos dizendo? Estamos dizendo o seguinte: regularmente, né, você terá na sua rotina contábil alguns eventos que ocorrem com certa regularidade. Despesa de água, despesa de luz, despesa de salários, né? A própria aquisição de mercadorias para revenda ou de matéria-prima para transformação e modificação, enfim. Então isso é da rotina da entidade. É fácil de você provisionar que isso ocorrerá no mês seguinte, né? Só que existem algumas situações, né, alguns eventos que ocorrem esporadicamente, tá? E aí esses eventos que ocorrem esporadicamente, então os teóricos da contabilidade recomendam que essa alocação seja imediata, né? Tão logo você reconheça a despesa, então você já faça o registro dessa despesa, o que consequentemente, né, vai estar direcionando para um regime de competência, porque se a despesa ocorreu, por exemplo, no mês de setembro, embora você só vá pagar essa despesa em outubro, tá? Mas você reconheceu em setembro. E o fato de você estar reconhecendo em setembro, estamos adotando aqui o regime de competência. Qual a competência? Setembro, e não outubro, que é o mês de pagamento, tá? Então a grande diferença entre regime de caixa e regime de competência é exatamente a resposta a ser dada a essa pergunta, tá? Quando a contabilidade deverá registrar o evento? Bom, se eu registrei o evento no mês da ocorrência do evento, né, ou melhor, na data da ocorrência do evento, na competência da ocorrência do evento, então eu estou adotando o regime de competência, tá? Mas se eu registrei o evento na data do efetivo pagamento deste evento, né, ou no efetivo recebimento deste evento, então eu estou adotando o regime de caixa. Entenderam? Então, tanto o recebimento de receita quanto a confrontação da despesa estão vinculados ao momento em que iremos registrar a receita e a despesa, tá? Então, usar regras quando eu uso essas regras, tá, de reconhecer tanto a receita quanto a despesa na efetiva data de ocorrência, significa adotar o regime de competência, tá? Aí nós temos uma alternativa, que é o regime de caixa, como eu já falei para vocês, em que a receita é registrada somente quando o caixa é recebido, tá? Então, isso é só para fixar na memória de vocês aí. O regime de caixa, tanto a receita quanto a despesa só é registrada no momento em que é recebido ou que é pago, tá? Então, pela estrutura conceitual, para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis adotadas no Brasil, somente devemos usar o regime de competência. Então, fica já
esclarecido para vocês que, embora eu tenha, né, a prerrogativa de usar o regime de competência, para as normas brasileiras de contabilidade, adota-se, para fins de registro dos eventos contábeis, né, e para fins de elaboração das demonstrações contábeis, aí, balanço patrimonial e DRE, então nós estaremos adotando aí o regime de competência. Isso não quer dizer que o regime de caixa não possa ser adotado para outras finalidades, principalmente as finalidades gerenciais, né? Aquelas que são mais emergentes, tá? Mas para fins de elaboração das demonstrações contábeis, fica esclarecido que deve ser adotado o regime de competência, ok? Na próxima videoaula nós falaremos então dos ajustes necessários, tá? Para a elaboração da DRE e do balanço patrimonial e, finalmente, trataremos ali da apuração do resultado do exercício. Valeu? Grande abraço!